graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero pedir às irmãs que abram a palavra do Senhor em Filipenses 4:6. Diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu vou ler mais uma vez. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Senhor Deus e Pai, graças te damos, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Graças te damos, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos nessa tarde a tua presença manifesta neste lugar, que a palavra ministrada não venha de mim, não venha da minha consciência, não venha da minha sabedoria, que é muito pouca, mas que venha do teu Espírito Santo, que venha de ti para nós nesta tarde. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, que saiamos daqui transformados e renovados pela força da tua palavra. Amém. Amém. É um texto bem conhecido, é um texto de Paulo. Foi escrito esse texto para a igreja de Filipos e para os líderes da igreja, trazendo algumas recomendações. A gente não tem muito bem a ideia do porquê que tinha uma contenda entre Evódia e Sintique, mas a gente já sabia que tinha nos capítulos anteriores, no capítulo anterior a gente tem conhecimento que ali existe uma contenda entre duas das líderes, Evódia e Sintique. E essa contenda, essa briga, essa discussão estava quase causando uma divisão na igreja. Além dessa possível dissensão em Filipos, ainda existiam alguns outros cristãos que estavam também em desavenças. E ainda também pairava sobre Paulo a possibilidade da execução, da sua vida, ter tirado a sua vida assim de maneira totalmente brusca. Muito bem, obrigado pela palavra. Então tinha todas essas situações pairando sobre Paulo, e ainda assim ele conseguiu escrever pelo Espírito Santo do Senhor, falando sobre algo que é natural nos nossos dias, que é a ansiedade. Não tem uma pessoa que não tem. Todos passam por esse problema, todos passam por isso. E o que é ansiedade? A palavra grega traduzida por ansiosos, como nós vimos nesse texto, está dizendo que significa o seguinte: atraídos para direções diferentes. Então é o seguinte: de um lado, a esperança nos puxando a crer e a confiar que todas as coisas vão ficar bem. Do outro lado, o medo, dizendo que as coisas não vão ficar bem. E nessa briga tem uma tensão insuportável, que é onde nasce a ansiedade nos nossos corações. E é algo comum a todos.
O sentido da palavra ansiedade é associado à angústia, que pode significar aperto. Alguém já sentiu aperto aqui alguma vez? Alguém sabe o que é isso? Pois é algo comum também a todas. Quando nós ficamos ansiosas, nos sentimos apertadas, estranguladas, nos sentimos assim, no fim, está chegando no fim. Essa é a sensação que nós temos. Tem alguns sintomas físicos que essa ansiedade e esse aperto pode nos causar. Dor de cabeça, todo mundo já sentiu. No pescoço, aquela dor no pescoço, o pescoço enrijece, fica duro aqui, precisando de uma massagem. Dor nas costas, dor no estômago, úlcera, as mais variadas qualidades de síndromes que têm aparecido no nosso século, também causada pela ansiedade e por esse aperto. A preocupação e essa ansiedade, ela na verdade nos causa a perda do raciocínio. Nós não conseguimos raciocinar direito por causa dessa ansiedade que nós sentimos. Também afeta a nossa digestão. Ou comemos demais, ou comemos de menos. E até mesmo a nossa coordenação motora. É tanta ansiedade que a gente não consegue parar de tremer muitas vezes. Isso é só uma parte, tá? Do que a ansiedade causa. Porque se a gente for colocar aqui todas as coisas que a ansiedade causa nas nossas vidas, no nosso corpo, aqui vai muito tempo. Do ponto de vista espiritual agora, a ansiedade, ela pode, de alguma maneira, afetar a nossa mente, os nossos pensamentos, e pode afetar também os nossos sentimentos. Isso trazendo pensamentos incorretos acerca das circunstâncias, acerca das pessoas e acerca das coisas. A ansiedade, ela é a grande usurpadora de alegria nos nossos dias. Com ansiedade, nós não temos a alegria de viver, a alegria de buscar coisas novas, a alegria de buscar algo diferente para as nossas vidas, ou mesmo a alegria de buscar ao Senhor, ou a força de buscar ao Senhor. Nós não temos, por conta dessa alegria que nos foi roubada. Mas também não é fácil eu simplesmente dizer: eu não quero mais ter ansiedade. Isso não existe. O que eu preciso fazer então, para que essa ansiedade não entre em meu coração e não faça morada? São 3 pontos principais que a gente pode colocar aqui hoje. O primeiro delas é a oração, ou adoração, como nós podemos chamar. É um termo que a gente usa para devoção, para adoração, para reverência. Sempre que nós nos vemos ansiosos, a maioria das coisas que a gente faz, a primeira coisa, aliás, que a gente faz é correr e ficar sozinho. A primeira coisa que a gente faz é correr e se calar. Quando na verdade, a primeira coisa que nós devemos fazer é correr ao Senhor e adorar ao Senhor, e orar ao Senhor, e ter reverência a Ele. Segundo ponto que nós podemos colocar aqui é a súplica. É aquela oração que muitas vezes não sai nem as palavras, não sai o gemido, não sai as lágrimas, não sai. Você só consegue estar ali na presença do Senhor,
clamando, suplicando para que as suas necessidades sejam atendidas. Essa é a súplica. E aí às vezes as pessoas, mas súplica, eu vou suplicar ao Senhor, eu preciso de um tempo, eu preciso de um espaço preparado, eu preciso de toda uma preparação. O Senhor está pronto para ouvir a sua adoração e a sua súplica no momento em que você quiser, no lugar que você quiser. Basta eu me colocar diante dele, basta eu ir até o seu encontro. Não há lugar para orações, não há lugar para súplicas. O meu papel é adorar e suplicar ao Senhor. E depois da oração, depois da súplica, vem a adoração, dando graças ao Senhor, porque Ele já está agindo. Dando graças ao Senhor, porque aquela necessidade que eu tinha, ela já não existe mais. Dando graças ao Senhor, porque Ele está fazendo. Ele não desamparou nenhuma de suas filhas. Conversar com Deus a respeito de tudo é o que a gente precisa. Existe a tendência no nosso meio de orar apenas pelas coisas grandes, apenas por aquilo que a gente acha que é muito grande, que a gente realmente não vai conseguir, aí a gente ora. Mas existe também aquela coisa de, não sei, eu acho que eu consigo resolver, então eu vou na minha força. Eu acho que eu consigo resolver, então eu vou no meu braço. Nada. Isso aqui eu consigo. Dá pra mim. Né, Nádia? Mas acontece. Não é, Lívia? Acontece que todas as coisas precisam ser colocadas diante do Senhor. Todas. Como a pastora Nádia disse ontem, é como se eu estivesse dizendo ao Senhor: você não é capaz de resolver, deixa que eu resolvo. E aí eu estou pecando, porque eu não confio naquele que é totalmente poderoso, naquele que é totalmente grande para resolver as coisas, todas as minhas necessidades, sendo elas grandes ou pequenas de acordo com os seus olhos. E aí quando eu busco ao Senhor, quando eu converso com o Senhor, quando eu coloco diante dele todas as minhas necessidades, o que me invade é a paz de Cristo. O que me invade é a paz que o Senhor tem preparada para cada uma de nós. E nessa paz, manda embora toda a ansiedade que existe no meu coração. É essa paz que vai fazer com que eu continue caminhando. A gente não pode esquecer uma situação. Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava acorrentado a um soldado, vendo a sua execução bem próxima. E ainda assim, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus para escrever algo como esse, porque ele buscou o Senhor, porque ele orou ao Senhor, adorou, suplicou e já deu graças, vendo que o Senhor poderia fazer diferente na vida dele, diferente daquilo que ele estava vendo. Isso não corresponde, tá, minha gente? Deixa eu colocar aqui, que a gente não vai ter problema. Não corresponde em nenhum momento que a gente não vai viver as necessidades, que a gente não vai viver as tribulações. Essas coisas acontecerão na nossa vida porque nós estamos aqui. Enquanto estamos aqui, nós somos acometidos daquilo que tem nesse mundo.
Mas quando nós experimentamos a paz de Deus nos seus níveis mais profundos, nós conseguimos caminhar e atravessar todas essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês de Daniel. Daniel, ele tinha os seus momentos de oração 3 vezes ao dia. E de repente o rei disse: olha, não quero mais que existam orações ou adorações a outros deuses, senão a mim. Porém, Daniel continuou servindo e adorando ao Deus eterno, ao Deus grandioso. O rei ficou sabendo e colocou então Daniel na cova dos leões. Só que Daniel tinha algo que o rei não tinha, que era a paz de Cristo. Enquanto Daniel estava bem tranquilo na cova dos leões, o rei, lá no palácio, não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira pensando naquilo que ele tinha feito e a noite inteira pensando em Daniel, que estava lá. No dia seguinte, ele foi lá ver como é que estava Daniel. E Daniel estava bem, porque ele estava com a paz de Cristo que envolveu e preencheu todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu sentimento. E é exatamente o exemplo de Daniel que nós precisamos seguir. Buscar ao Senhor, orando, adorando a Deus, adorando a tudo aquilo quanto Ele é e tudo aquilo quanto Ele faz. Nós precisamos suplicar ao Senhor, falando das nossas necessidades. E Ele sabe que não são poucas. Ele sabe exatamente daquilo que cada uma de nós precisamos. E logo em seguida da oração e da súplica, dê graças ao Senhor, porque Ele já começou a agir. Ainda que nós não vejamos, o Senhor já está agindo nas nossas vidas. Quero deixar essa palavra na tarde de hoje, que essa palavra frutifique nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém?